Você crê que Deus muda o que Ele tem destinado a uma pessoa, a uma nação? Na palavra do Senhor, em algumas tradições, nós vemos sobre alguns acontecimentos. A palavra que quer dizer Deus se arrependeu. E esta palavra, ela foi colocada, não é, em situações que, na realidade, o contexto da palavra vai fazer toda a diferença. Deus, Ele não se arrepende, porque tudo que Ele faz é perfeito. Todos os desígnios do Senhor são perfeitos. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Portanto, não existe um arrependimento quando nós entendemos que Deus é perfeito e nele não há erro. Mas sim, houve um erro na tradução. Nós podemos dizer que sim, houve um erro na tradução. Deus, ele não se arrepende do que ele faz, mas ele pode mudar a rota. Ele pode, se decide alguma coisa e por atitudes nossas, ou de arrependimento, de súplica, de mudança de atitude nossa, ele pode, da sua decisão, alinhar uma nova rota. E é isso que diz a palavra do Senhor em várias situações. Nós temos uma situação esclarecedora que foi a situação de Nínive. Jonas foi um profeta que foi levantado para ir a uma cidade de Nínive, não é? E no próprio Jonas foi experimentado isso, esta mudança, não é? De rota, quando Jonas, ao invés de fazer a vontade do Senhor, vai na direção contrária. Ao invés de ir para Nínive, ele vai ao porto, compra uma passagem para ir para Jope, que é o oposto de onde ele deveria ir. E ele embarca no navio e uma grande tempestade se apresenta, de tal forma que aquelas pessoas que estavam no barco, que serviam a deuses pagãos, elas percebem que aquilo não é normal, pois elas estão habituadas a estar no mar. E elas entendem que uma coisa tão rápida e tão agressiva era como se o desejo de um Deus, e vamos colocar assim, não é? Para eles era um desejo de deuses, mas para nós é o desejo de um Deus e estivesse sendo contrariado. E eles sabiam ali que havia alguma coisa de muito errada e que alguém estava muito contrário à vontade deste Deus. Para nós é este Deus, porque só há um Deus. Para eles poderiam ser a vontade dos deuses, mas para nós é a vontade deste Deus soberano, único, detentor de toda a glória e honra. Então eles chamaram Jonas para conversar e perguntar o que há de errado com você, porque a gente já sabe aqui através dos nossos deuses que há alguma coisa errada e é com você. Então Jonas diz, realmente há de errado comigo. Eu sirvo a um único Deus e eu estou fazendo algo que desagrada a ele e a solução é simples, me atire ao mar. E a partir daquele momento aquelas pessoas pegam por vontade de Jonas e sabendo que se não fizessem, todo mundo que estava ali naquele barco ia para o fundo do mar juntamente com Jonas. Então as pessoas pegam em Jonas e o lançam ao mar. E a tempestade se acalma, um grande peixe engole Jonas. Jonas passa 3 dias dentro daquele peixe, suplicando e pedindo perdão ao Senhor, para que Deus lhe ajude. Então Deus muda a rota daquele peixe, escuta o clamor de Jonas e faz com que aquele peixe liberte a Jonas. E Jonas vai para
Nínive. Então nós vemos aí já a mudança da rota no destino de Jonas para que ele fosse lá cumprir o que ele deveria ter ido cumprir desde o começo. Então Jonas agradece ao Senhor e caminha para a cidade. E começa a pregar ali. Então, o rei escuta aquela mensagem que Jonas estava trazendo de destruição, porque ali seria destruído do maior, o rei, o povo, animais e tudo que havia, porque o pecado estava tão grande naquele lugar, estava tudo tão contaminado com o pecado que vem do coração do homem, que seria tudo ali destruído. E Jonas leva aquela palavra por 40 dias. E o rei, ao escutar aquilo, ele se arrepende realmente. Ele se arrepende sinceramente. E ele chama o povo. E não só ele jejua, ele conclama o povo a jejuar e até os animais. Para que, através daquele gesto sincero, o Senhor mudasse a rota. Que seria a sua destruição, e lhes desse uma chance. Então, Deus muda a rota. Meu irmão, minha irmã, essa história ela nos ensina muito. Ela nos ensina que nós temos de Deus a chance de mudar a rota que nos leva para a destruição, causada muitas vezes por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. Nós não podemos mudar o que está para trás, o que nós fizemos, mas nós podemos clamar ao Senhor de forma sincera, inteira, pois Deus enxerga o nosso coração. Não importa quem não acredita em nós, não importa quem não acredita na mudança, não importa quem não acredita que ali há um coração quebrantado. Importa sim clamar ao Senhor, importa sim estar com um coração sincero, inteiro, quebrantado na presença do Senhor, para que Deus, olhe, mude a rota. E Deus muda. Deus escuta, Deus transforma. Desde que nós nos coloquemos de forma humilde, quebrantada e sincera na sua presença. Então, o que você está à espera? Deus está à espera de que você se arrependa. A palavra do Senhor, ela diz claramente que Deus não quer que nenhum se perca. Nem o ímpio, Deus tem prazer que se perca. Mas existe o livre-arbítrio na vida do ímpio e de todos nós. E que Deus só pode mudar a rota se você sim se arrepender, sair dos caminhos errados que te afastam do Senhor e sinceramente querer deixar para trás tudo que não agrada a Deus. Então, olhe, Deus vai, alinha a rota e dali em diante será um novo começo. Acredite quem quiser ou não. Você vai entender que Deus guiou os teus passos até ali para que houvesse uma mudança de rota. E você vai glorificar a Deus. E você vai sentir Deus mudar toda a sua vida a partir do momento em que a rota mudou. Ô, glória! Então, meu irmão, se depende de você, do seu livre-arbítrio mudar a rota, que nesse momento o Espírito Santo toque em tua vida e que você possa deixar para trás toda a rota que vai te levar à destruição e a partir deste momento criar a realidade de Deus em sua vida, uma nova rota, um novo começo de vida. Na presença do Senhor, na certeza de que Jesus veio ao mundo para te salvar.